Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates sobre as eleições municipais aí de 2024, entrevistando aí candidatos e candidatas aí em diversos lugares, né, do nosso Brasil, né? E vamos, né, dar uma ida até São Paulo, né, para conversar aqui com o Lucas Antônio, né? Ele que é professor da rede estadual, né, de ensino, né, de São Paulo, né, morador, né, da zona sul da cidade e candidato a vereador pelo PSTU, né, nessas eleições municipais. Então, Lucas, antes da gente começar o nosso bate-papo, por favor, fale um pouquinho mais de você. Valeu, Guilherme. Obrigado aí pelo espaço. A gente, infelizmente, no capitalismo, a democracia não é muito democrática, né? Ela é uma democracia burguesa, né, que a gente fala. Então, esses meios de comunicação democráticos do movimento, eles são super importantes, inclusive é o que a gente defende, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. Já de início, queria saudar os companheiros dos Correios, que estão numa greve nacional fortíssima, por uma série de reivindicações, reajuste salarial, concurso público, é, é, zero cobrança do convênio, reajuste de funções. Vai ter uma assembleia aqui em São Paulo, agora às 19h, a gente está acompanhando e apoiamos aí completamente a luta dos trabalhadores aí, e torcemos aí que os companheiros arranquem aí conquistas da empresa e do governo, né? Bom, meu nome é Lucas, sou conhecido como Professor Lucas, tenho 42 anos, sou militante do PSTU, sou descendente de japoneses e de Okinawa, então tenho ascendência oriental, asiática, sou aqui de São Paulo, sou de origem professor de História e tenho mestrado também em Educação, os dois pela USP, mas o que me traz aqui é o fato de eu ser educador, na verdade é da rede municipal, tá? Embora eu seja filiado à PUESP, acompanhe também as lutas no Estado, mas eu estou há 15 anos na rede municipal, e hoje, de 3 anos para cá, do fim da pandemia para cá, eu sou coordenador pedagógico. Eu trabalho na Zona Sul de São Paulo, na região do Campo Limpo, uma região que atende comunidades bastante carentes, né? Sou diretor licenciado do SINPEM pela oposição, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação Municipal aqui. A gente tem toda uma atuação em defesa dos serviços públicos, e sou também membro licenciado da CSP com Lutas. A gente tem também todo um trabalho na Zona Sul com comunidades, temos atuado na Marcha da Periferia todo ano em novembro, né, junto com o Movimento Negro, e sou, como toda a militância do PSTU, um militante revolucionário, socialista, e milito não só nas lutas, mas também apoiando a construção do Partido Revolucionário e da Internacional. É isso. Perfeito aí, Lucas. Lucas, então vamos começar a falar um pouco aí de educação, né? Para você, né, começar com a seguinte pergunta. A gente sabe que em época de eleição, o político, né, gosta de falar de educação no abstrato, que temos que melhorar a educação, que educação é isso, educação é o futuro, mas a gente sabe que na prática o buraco é mais embaixo. Qual que é o programa que tem que ser, né, discutido, debatido para dar uma resposta efetiva aos problemas da educação? Você bem falou, Guilherme, a educação no capitalismo, ela, por um lado, ela é parte do sistema. Então, na nossa opinião, nós vivemos numa sociedade mundial
que é dividida entre exploradores, explorados, opressores e oprimidos, de alguma maneira, a educação corresponde a essa lógica. Então, por um lado, ela cumpre um papel no sistema. Por outro, ela também é alvo de reivindicação dos trabalhadores e do movimento da educação. A educação é vista pela sociedade, e na periferia até hoje é assim, como algo que traz um bem-estar para a população, e é verdade, nós defendemos o direito à educação, né? O problema é o seguinte: ao a educação ser parte do sistema, por exemplo, todos os candidatos de todos os matizes hoje de direita, de ultradireita, de esquerda, reformistas, todo mundo, como você bem disse, diz priorizar a educação. No debate da Bandeirantes e também no do Estadão, a educação era um dos temas principais, né, que as pessoas mais queriam saber o que os candidatos tinham a dizer. Inclusive, eu tive semana passada no Centro do Professorado Paulista, junto com o Altino, que é o nosso companheiro candidato a prefeito pelo PSTU, e foi só sobre educação, né? O Altino pôde defender o nosso programa. De maneira geral, o que eu posso te falar, Guilherme? Hoje, o Brasil ele passa por um processo de recolonização. Então, existe uma localização da economia brasileira no mundo, que é de exportador de commodities. Se o Brasil tem a tendência a se tornar novamente uma colônia, a educação pública ela não será de qualidade, porque colônia não precisa ter serviços públicos de qualidade. Colônia não precisa ter uma grande produção do conhecimento, porque ela é uma região submetida ao capital internacional. E, neste momento, o gerente desse processo de recolonização capitalista é o governo Lula-Alckmin. Não à toa, a grande política econômica do governo, implementada pelo Haddad e pela Simone Tebet, é o arcabouço fiscal, que, se bem reserva uma migalhinha ali a mais do que aquele teto de gastos de 20 anos do governo Temer, ainda é muito pouco. Então, na prática, o que se faz é o que foi anunciado semanas atrás, um corte de 15 bilhões do orçamento, sobretudo da educação e da saúde pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso aqui deixar nítido que os educadores hoje lutam por condições de trabalho, pela revogação da reforma da Previdência, pela revogação do 1 ano e meio de congelamento da vida funcional, por reajustes salariais, pelo fim da privatização da educação. Só que essa luta, que, por exemplo, aqui em São Paulo, a nossa categoria ela tem uma tradição grevista, todo ano a educação municipal faz greve contra todos os governos, atualmente é contra o Nunes, mas sempre foi assim. Essas lutas elas têm que estar combinadas com a luta da classe trabalhadora contra o arcabouço fiscal, porque não é possível ter conquistas para a educação, lutar pelo fim das privatizações, por reajuste salarial, pela revogação das contrarreformas, se lá em cima existe uma política de contingenciamento duríssima e que expropria a riqueza produzida pelos trabalhadores e que é recolhida pelo Estado brasileiro e entrega para os credores da falsa dívida pública, para as isenções de empresas e, inclusive, para as empresas de educação que estão no MEC atualmente, mesmo no governo Lula, e que estão de olho nas privatizações. Então, isso por um lado. Por outro lado, a gente tem também o problema da ultradireita e do bolsonarismo, né, que escolheu como alvo de ataques autoritários à educação. Então, existe uma disputa sobre a educação, né? E a expressão máxima disso, hoje, são os ataques aos direitos das mulheres. Então, se ataca muito as discussões de gênero e diversidade sexual que nós reivindicamos na educação pública e que estão previstos, por exemplo, na Lei Maria da Penha.
e o projeto da militarização das escolas, que está combinado com a privatização, não resolve o problema da crise da educação, que é dolorido. Nós que estamos nas escolas cotidianamente, nós sabemos como é duro os problemas de falta de condições de trabalho, indisciplina e até mesmo violência. Mas isso não vai ser resolvido, pelo contrário, vai ser agravado, esses problemas, pela militarização das escolas, que hoje busca ser implementada em São Paulo pelo governo Tarcísio, mas que também é implementada em estados em que o PT governa, como a Bahia e o Ceará. Então, também a educação é espaço de disputa, e nós achamos que os socialistas têm que estar ao lado das greves da educação, das lutas das comunidades escolares, que haja uma inclusão com condições de trabalho, porque um desafio muito grande nas redes municipais hoje é o atendimento, porque existe uma demanda enorme de alunos com transtorno do espectro autista e outros CIDs. Esses alunos, grande parte deles, se não todos, são crianças da nossa classe, da classe trabalhadora, têm direito ao atendimento, mas por falta de condições de trabalho nem a criança aprende e os profissionais estão adoecendo com isso. Então, é preciso, o nosso programa é de defesa da educação pública, contra as privatizações, contra o arcabouço fiscal do governo. Por isso nós somos oposição de esquerda socialista e revolucionária, inclusive ao governo federal. Queremos acabar com a extrema-direita e o bolsonarismo nas ruas, e que essa luta seja um passo, se some, para que um dia a gente tenha uma perspectiva de uma sociedade que supere a sociedade capitalista. Tá? Certo. Você falou aí das escolas cívico-militares, né? Qual que é a discussão que você vem fazendo na sua campanha, né? E qual que é o peso que você vem dando em relação a esse tema? Guilherme, a nossa campanha, ela é uma campanha que, se bem a gente participa do campo eleitoral, mas a gente participa desse campo, inclusive, denunciando que não é pelas eleições controladas pelo poder econômico que se vai resolver os problemas da nossa classe, né? Tanto é que, se a gente perguntar nas escolas e nas comunidades, todo mundo tem acordo de que entre eleição sai eleição, a vida não muda tanto assim, senão não muda para pior. Então, na nossa campanha, a gente tem denunciado muito e explicado muito o problema das escolas militares, mas a gente não está limitado só ao campo eleitoral, e colocamos a nossa campanha à disposição da luta. Por exemplo, pelo repúdio de boa parte das comunidades escolares ao projeto da militarização das escolas, que eles falam que não é militarização, são escolas cívico-militares. Só que o cívico é a parte da privatização, né? São empresas. É uma privatização combinada, sim, com uma militarização. Qual é o problema? Quer dizer, o problema para eles, né? É que a polícia do Tarcísio, historicamente, ela tem promovido um agravamento do genocídio da juventude negra. Os números de violência policial e de assassinatos, eles estão subindo. Sempre foi assim. Só que quando o governador legitima esse tipo de ação, você sempre tem uma piora nesses números. As comunidades que têm essa experiência e que se sentem inseguras e que têm filhos e sobrinhos que constantemente apanham ou até já foram assassinados por essa PM, quando ela ouve que esse sistema militar pode chegar nas escolas, muita gente na escola pública tem repudiado. A minha militância é mais na Zona Sul de São Paulo. Na divisão, né, do Estado, a gente conhece mais as diretorias de ensino SU1, SU2, SU3. Guilherme, a lista original do governo era de mais de 50 escolas nessas 3 diretorias de ensino. No final da consulta, restaram 2, porque a Zona Sul é uma região muito periférica.
Existem regiões da Zona Sul que têm um IDH semelhante assim a países em guerra, problemas de moradia gravíssimos, desemprego generalizado, violência policial muito grande. Então as comunidades não querem a polícia dentro da escola, não querem os militares. Agora, por conta disso, a justiça acabou barrando momentaneamente o processo, o governo já recorreu, mas mesmo assim a gente não conta com a justiça que a gente chama de justiça burguesa. Então, depois da decisão, a gente apoiou um ato que aconteceu, por exemplo, na Grande São Paulo, em Itapecerica da Serra, porque Itapecerica da Serra é um município que faz divisa com a Zona Sul de São Paulo, é um município razoavelmente grande, mas muito menor que São Paulo, obviamente, enquanto que na SUN, SU2, SU3 de São Paulo, restaram 2 escolas na lista, só no município de Itapecerica restaram 7. Então, ao que parece, eles estão implementando pelas beiradas, primeiro no interior, né? Então, a gente, por isso digo, não se limita só a falar, né, na época das eleições, mas a gente estava lá apoiando, como sempre, a luta dos companheiros ali, da juventude, contra a militarização, né? Essa militarização, ela parte, porque assim, Guilherme, o sistema, ele é muito hábil, como você bem sabe, você que trabalha com comunicação aí, não é que o problema, a proposta da militarização, ela é um discurso assim que parte do nada. Da onde eles partem? Da crise da educação, que é real. Então, muitas pessoas, existe um bullying muito grande nas escolas, se reproduz um racismo, um machismo, uma LGBT muito grande nas escolas, existe um problema de aprendizagem muito grande, né? Existem problemas de violência nas escolas, e isso existe. Então, as pessoas, elas convivem com esse problema, tanto a juventude, as comunidades, quanto os educadores. Aí, a partir disso, a ultradireita faz a proposta da militarização como se isso fosse a solução. Só para você ter uma ideia, recentemente o governador Tarcísio cortou, né, um dinheirão da educação estadual e pior, em associação com o prefeito Nunes, municipalizou, está municipalizando hoje uma lista de dezenas de escolas que estão passando do estado e para o município, ou seja, o estado corta verba. Então, esses problemas da crise da educação vão piorar na rede estadual e a rede municipal, ela vai ter um acréscimo de 10% de escolas e não vai ter um acréscimo de orçamento, porque ela está recebendo tantas escolas do estado que ela vai aumentar em 10% a rede municipal, que já é enorme, a rede municipal de São Paulo é maior que a maior parte das redes estaduais do país, porque São Paulo é muito grande. Então, até o fim deste ano, vai ter um grande acréscimo na rede municipal, mas não tem um acréscimo proporcional no orçamento da educação. Ou seja, o caos na educação ele vai se agravar, né? E os estudos mostram que nos Estados Unidos, onde a polícia tem entrado nas escolas, a violência aumenta, ela não diminui. E as comunidades escolares sabem disso, porque elas convivem com essa polícia que hoje é extremamente violenta e não querem essa polícia dentro das escolas. Então, nós achamos que essa luta está correta e achamos que é uma luta, por condições de trabalho, para resolver a crise da educação. Portanto, é uma luta por orçamento, 10% do PIB na educação já nacionalmente. No município, a gente defende, não sei se você sabe, a vice do Boulos, quando ela foi prefeita, ela diminuiu o orçamento da educação. Era 30% vinculado para desenvolvimento e ensino na prefeitura do PT, ela diminuiu para 25%. Então, nós defendemos que retorne a ser 30%, fora os 6% de apoio à educação. Só assim, e fazendo debate de gênero, da educação antirracista, da inclusão da maneira correta, é que a gente vai dar condição de trabalho e aprendizagem nas escolas e combater essa situação de violência que existe. Ô Lucas, recentemente teve uma greve, né,
dos professores, né, da rede municipal. Qual que é o balanço que você faz dessa greve e quais são as demandas, né, dos trabalhadores, né, da educação que é preciso levar em discussão para essas eleições? A pauta da educação sempre é longa, né? A gente sabe que a greve tem começo, meio e fim, é muito difícil atender tudo. Uma primeira pauta que ela é contínua é o fim da privatização da educação infantil. Isso é urgente, Guilherme. Hoje, a maior parte das unidades da rede municipal estão na chamada rede parceira, que são as creches conveniadas, que são unidades de educação infantil entregues à iniciativa privada a partir de organizações sociais. Eu vou repetir isso porque às vezes as pessoas não têm noção do estrago que já foi implementado. Não é que a maioria das creches está privatizada, o que seria já ruim. É que a maior parte das unidades da rede são creches conveniadas, ou seja, se você somar as creches diretas, as escolas de educação infantil municipal diretas, as escolas de ensino fundamental, as escolas bilíngue para alunos surdos e deficientes auditivos, e as escolas de ensino médio da prefeitura, somadas, são menos unidades do que todas as creches conveniadas juntos. Não à toa, o prefeito, a imprensa chama isso de máfia das creches, e já fez várias denúncias contra o prefeito Nunes a respeito disso, né? Inclusive, o momento em que o número de creches conveniadas ultrapassou o número de unidades diretas da rede foi no governo Haddad. E o então vereador Nunes, do MDB, era a base do governo Haddad e enriqueceu muito naquela época. E hoje é o prefeito de São Paulo que implementa essa política. Então essa é uma primeira demanda, mas é uma demanda mais contínua. O que tinha naquele momento era o seguinte: a educação municipal ela é vista em comparação com outras redes municipais da Grande São Paulo ou a rede estadual como uma rede que ela está sucateada, mas que o vencimento dos profissionais é um pouco acima do que acontece em outras redes, e as condições de trabalho seriam, a princípio, um pouquinho melhores, o plano de carreira é um pouco melhor. Isso não é uma dádiva dos governos municipais. Isso tem a ver com o enfrentamento que a categoria faz. A gente até brinca, quando começa o ano e a gente vai discutir na escola o calendário escolar, a gente até brinca que março, abril, maio é greve, porque é meio que tradicional. Então, a nossa categoria, que é majoritariamente feminina, ela é muito aguerrida, ela é muito de luta. A mulherada da categoria, as professoras, elas são muito corajosas, não raro enfrentam a repressão policial, por exemplo, 2021, teve uma batalha campal em frente à Câmara, né? O Nunes mandou a tropa de choque da GCM contra a categoria, para reprimir ali a greve naquele momento. A desse ano tem a ver com o seguinte: existe uma defasagem salarial muito grande, né? Então, para quem não sabe, os reajustes da rede municipal, eles são assim, 2,5, 3, 5, já faz alguns anos. Fora o congelamento da época da pandemia, né? Então, o nosso salário decaiu muito, 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 muito nos últimos anos. Isso ocasiona um adoecimento grande, os profissionais começam a acumular, então as pessoas não conseguem mais trabalhar com um cargo só na rede municipal, precisa ter outros cargos também, porque um cargo é muito difícil, você não consegue se sustentar. E também, além do reajuste, o governo ele sempre ameaça com a política do subsídio. Então, até aqui, a gente tem conseguido nas greves impedir a implementação do subsídio. O que é o subsídio? O subsídio ele é uma política que ele é aplicada por todos os governos. Começou a ser aplicado pela Dilma, no funcionalismo federal, depois foi implementado pelo Alckmin, que é o atual vice-presidente no Estado, foi um ataque enorme,
a categoria e foi depois implementado, terminou de ser implementado agora nos últimos governos no Dória, no Tarcísio. Na prefeitura, o Haddad começou a implementar isso no funcionalismo municipal, e hoje, na educação, no Serviço Público Municipal de São Paulo, Guilherme, a educação é uma das únicas categorias que não funciona com subsídio. O que é o subsídio? O subsídio é o seguinte: a gente, no plano de carreira, tem direito a alguns dispositivos de evolução funcional. Então, se a pessoa fizer cursos, isso vai somando uma pontuação, ela pode evoluir. Isso traz um pequeno ganho com o passar do tempo. A pessoa de 5 em 5 anos, ela ganha um quinquênio. Então, ela tem um acréscimo de 5% sobre o salário. As categorias que já recebem o subsídio, elas não têm mais esse plano de carreira. O servidor no Olerite, ele tem 2 valores. Um é o salário base, o outro é um único benefício chamado subsídio. Qual é aonde está a enganação? O governo oferece assim, olha, quem for para o subsídio vai receber, sei lá, nesse momento um reajuste de R$ 2.000 de uma vez só. Aí a pessoa acha que está ganhando. Só que como ela abriu mão do quinquênio, nunca mais ela vai ter esse acréscimo salarial de 5 em 5 anos. Aí, esse aumento de 2.000, em 2 anos não é nada. Então, o governo gasta um pouquinho no primeiro ano de implementação do subsídio, mas depois, em perspectiva, ele economiza as custas do arroxo salarial dos trabalhadores. Bom, a greve durou 21 dias, a gente tem bastante dificuldade com a direção majoritária do sindicato, que, na nossa opinião, não articula a greve nas regiões o suficiente. Então, faltam materiais, faltam subsedes, né? Fica uma greve controlada, a categoria tem dificuldade de se organizar em plena greve, de ampliar a adesão, de radicalizar. Mesmo assim, as pessoas fizeram uma greve importante, com uma adesão parcial, mas que foi... não conseguimos a reivindicação que se queria, né? Foi 2,5%. Isso causou um desgaste muito grande do prefeito na categoria, está correto isso. Faz parte dessa política de ajuste fiscal, né, que todos os governos implementam, mas a gente ainda consegue o direito de greve, porque você sabe que muitas categorias hoje, quando vão para a luta, sofrem com desconto, sofrem com... Né, e até aqui, a educação municipal e os servidores municipais, em geral, que também entraram na greve depois, a gente sempre tem conseguido o direito de greve respeitado e o pagamento dos dias parados. Então, isso não é pouco, no momento em que o capital ataca de maneira violenta os trabalhadores, né? Ajuda que, em perspectiva, a categoria tenha confiança para, em outros anos, fazer outras lutas também, tá? Certo, perfeito. E, Lucas, fala um pouco mais sobre essa, né, essa direção do sindicato do CIPEM, né, que é uma coisa meio maluca de se entender, né? Até um tempo atrás, né, o Cláudio Fonseca estava no PPS, estava aparecendo aí em panfleto com Dória, né? Depois estava com o Nunes, agora foi para o PCdoB ser candidato a vereador, né? E apoiando aí o Guilherme Boulos. Qual que é, né, do Cláudio Fonseca e como que um cara desse, né, mais atrapalha, né, a luta dos professores do que ajuda? A gente, primeiro assim, tudo que eu falar aqui não é assim moral nem pessoal contra ele. Inclusive, de alguma maneira, a gente tem uma convivência, querendo ou não, no sindicato. Então, eu vou colocar aqui, mas são opiniões políticas, tá? Assim, de uma maneira geral, Guilherme, o problema é o fenômeno da burocratização dos sindicatos e do movimento em geral, daquilo que a gente chama de esquerda. Por quê? Nós, no PSTU, a gente reivindica muito o marxismo, né? E um grande mestre do marxismo foi o Lenin.
E o Lenin, ele opinava o seguinte, que nesta era que nós estamos, na era imperialista, a crise do capital ela é tão violenta que vão se sucedendo guerras e revoluções. E a classe trabalhadora vive uma situação de sofrimento assim permanente e muito intenso. Nesse sentido, a classe dominante ela reprime os trabalhadores pelas forças armadas, né, pela força policial. Vide aí a violência, né, da PM do Tarcísio. Para que a classe trabalhadora não se rebele, tenha medo e que as coisas não saiam dos trilhos, mas isso não basta, porque como a vida é muito ruim nesse momento do capitalismo, vão acontecer greves, ocupações, lutas, rebeliões, né? Vide aí o Bangladesh, né? A presidenta saiu de helicóptero do país porque as pessoas estavam enfurecidas contra ela, né? Uma ditadura. Na Venezuela, o ódio, né, do povo venezuelano, a gente apoia essas manifestações contra a farsa eleitoral e a ditadura do Maduro. Agora, só a repressão não basta, né? Então, nessa fase do capitalismo, a burguesia, aquilo que a gente chama de classe dominante, ela tem também uma política permanente de cooptação das lideranças do movimento. Então, as lideranças do movimento, elas começam a ganhar, vamos dizer assim, alguns privilégios materiais, como parte dos governos, como parte dos ministérios, como parte dos mandatos parlamentares, na direção das entidades, dos movimentos sociais e também dos sindicatos. Então, você tem um processo de burocratização das lideranças, que é uma maneira da burguesia neutralizar o movimento. Então, na prática, se pegar como exemplo a categoria municipal, a educação municipal, quando a categoria está em greve, ela acaba ela tem dois obstáculos, né? Ela precisa lutar contra o governo municipal, que é o patrão, mas para ela ser vitoriosa e derrotar o governo municipal, ela necessariamente precisa entender que ela tem que passar por cima, ela tem que superar, ela tem que pressionar, ela não pode confiar na na direção majoritária do sindicato, porque ali é uma burocracia que entre a luta da categoria e os seus privilégios, vai defender os seus privilégios. Eu, apesar de ser diretor do sindicato, eu não sou licenciado, eu trabalho normalmente. A gente defende o afastamento sindical, mas ele tem que ser rotativo. Então, o afastamento do diretor sindical, ele é necessário para você organizar a categoria, rodar as escolas. A gente que trabalha tem muita dificuldade com isso, mas precisa ter começo, meio e fim, precisa rodar entre os diretores, entre os conselheiros. Apenas todos os diretores com afastamento sindical no SIMPEM são da chapa Compromisso e Luta. Não tem nenhum da oposição. E eles votam assim. Então, vira um modo de vida. Tanto é que uma boa parte da direção do SIMPEM que está afastada há muitos anos. E eu tenho certeza que se esses companheiros retornarem hoje para uma escola como a minha, na periferia da Zona Sul, eles vão ter muita dificuldade, porque eles não fazem ideia do que a gente faz e do que a gente passa, né? Porque o modo de vida deles virou outro, né? Eles estão completamente afastados do cotidiano da escola. Então, isso não é algo só do SIMPEM, né? Isso, eu comentei da greve dos Correios agora, né? Uma boa parte da direção da Fentech está afastada há muitos anos da base da categoria, não trabalha mais nas agências, a categoria dos Correios está muito adoecida, tem uma sobrecarga, assim como a educação, e esses diretores sindicais afastados, eles estão há tanto tempo fora que eles não fazem ideia do que o carteiro comum, o atendente comum passa. Então, isso cria um problema político, né, para a luta dos trabalhadores. E, nesse sentido, nós construímos na educação, o Reviravolta na Educação,
e a Central Sindical e Popular com Lutas, que é uma central que une movimentos sociais e sindicais pelo país todo, de uma maneira mais aguerrida na perspectiva do socialismo, como uma alternativa a essas burocracias que, infelizmente, hoje tomam aí a Central Única dos Trabalhadores, a CTB, a Força Sindical e outras. Agora, a tarefa que fica é que os educadores e outras categorias, nas lutas e na luta política cotidiana, formem outras direções sindicais, porque nós não podemos entregar o Simpen, ele é da categoria, ele não tem um dono. O dono do Simpen são os 100 mil trabalhadores da rede municipal, esse é o seu dono, né? E o sindicato precisa não servir a um senhor, mas às nossas lutas, né? Acho que está fechado, Guilherme. Eu entendi. Você falou, né, das lutas, né, citou os Correios, né? Qual que é a importância de pautar essas lutas, principalmente greves, né, dos servidores federais, né, na campanha eleitoral? Porque eu vejo nada da esquerda majoritária falando sobre isso. Na verdade, o problema é um pouco continuando esse assunto, né? Quando esses setores da esquerda capitalista se tornam governo, o sistema capitalista ele se serve disso para neutralizar o movimento. Então, assim, dialogando com muitos companheiros, muita gente acha o seguinte: quando você elege um governo de esquerda, né, no capitalismo, vai ter conquistas. Bom, é verdade que no segundo turno de 2022 estava correto chamar o voto no 13 contra o Bolsonaro, porque não tinha a menor condição de a gente permitir ou se omitir diante da possibilidade do Bolsonaro estar mais 4 anos no governo federal e ganhar tempo para armar o projeto dele, dar um autogolpe e impondo um regime autoritário no país. Agora, a não ser nesses casos, o que a gente acompanha é que, infelizmente, quando a esquerda ela governa no capitalismo, você não tem avanço. Às vezes você tem ataques gravíssimos, né? E, infelizmente, no momento das eleições, e não só, viu, Guilherme? Esses figurões da esquerda, do PT, do PSOL e de outras organizações, eles estão muito mais preocupados com a lógica eleitoral, mesmo que não esteja nas eleições, mas sempre é uma pré-campanha contínua, né? Do que com a luta dos trabalhadores. Vou dar um exemplo dois muito nítidos, né? Nós estamos diante de um genocídio na Palestina. A minha companheira estava contando outro dia, viu na internet o pai tinha acabado de ter gêmeos, né? O casal, o homem estava no cartório fazendo registro das crianças quando ele recebeu a notícia que o bairro foi bombardeado e a esposa e os bebês estavam lá. Isso é o futuro que o capitalismo reserva para todos nós, porque o capitalismo é isso. É a violência, o desemprego, é a violência do Estado, né? Bom, diante desse absurdo e diante desse levante da resistência palestina, que de outubro para cá, em continuidade à sua luta de décadas, está dando um exemplo para o mundo, para os trabalhadores do mundo todo, porque estão enfrentando o quinto maior exército do mundo, que é o Estado de Israel, um regime político que é um regime de apartheid, e que é um enclave do imperialismo na região, e estão mostrando que é possível enfrentar o sistema. O Guilherme Boulos jamais foi em nenhuma manifestação, tem um canal com uma visualização enorme, né? E não coloca a sua liderança política a serviço do apoio à resistência palestina, porque por um cálculo eleitoral não quer se queimar com uma parte do eleitorado, né? Ao contrário do companheiro nosso Altino, que está sempre nas manifestações, sempre nas lutas.
Então, é um problema isso, né? E hoje, com as categorias em luta, tem uma contradição, que é o seguinte: essas categorias nacionais, o INSS que está em greve, os Correios, estão se enfrentando contra o governo do PT. Então, várias dessas candidaturas não prestam apoio, né? Pelo contrário, atuam para invisibilizar essas lutas, né? Em apoio ao governo. A maior contradição, você quer maior contradição do que assim? A gente passou 4 anos horrorizado com o que o Bolsonaro estava fazendo na área ambiental, o Salles dando declaração na pandemia, que a pandemia era a hora de passar a boiada, né? A gente denunciando o movimento, os cortes, o desmonte que o Bolsonaro estava promovendo no IBAMA, no ICMBio, para favorecer o agronegócio, que está ocasionando essa crise ambiental enorme. E hoje, o governo entra na justiça contra os trabalhadores da área ambiental em greve. Então, assim, a nossa candidatura ela está completamente ao lado desses trabalhadores. O PSTU apoia essas lutas ativamente. Nós achamos que os trabalhadores estão corretos e denunciamos, achamos um absurdo o governo judicializar essas lutas. Certo. E, Lucas, eu queria fazer uma discussão com você que eu estou fazendo, né, com todos os candidatos, né, do PSTU que passaram, né, por aqui no Mesa de Debates, né? A discussão é o seguinte: eu sinceramente acho que o partido, né, com todo o respeito que eu tenho aos companheiros do PSTU, né, eu acho que o partido cometeu um grande erro, né, de propor o fim, né, da experiência do polo socialista, né, e como ainda mantém o erro em não propor, né, um novo polo socialista para poder, né, disputar as eleições. E eu te pergunto por quê? Por que a gente não. Qual que é a dificuldade em unificar, né, os setores que reivindicam a independência de classe no Brasil? O polo, assim, nós achamos que foi uma política muito importante, muito acertada. Podemos voltar a propor em outros momentos, né? Tanto aqui em São Paulo não é a política do polo exatamente, mas democraticamente a gente tem outros companheiros de outras organizações concorrendo às eleições pela legenda, né? Do 16, já que não tem ainda legalidade, né? No país. Qual é a discussão, Guilherme? O problema é que se o polo ele se torna permanente, nós já temos a experiência de que isso não deu muito certo. Aonde isso foi feito? Quando o PSOL foi fundado, ele era uma legenda que reunia ativistas que defendiam várias matizes da esquerda, desde organizações que reivindicavam a perspectiva da revolução até outras não tão radicais, mas que se colocavam, do ponto de vista político, de alguma maneira, contrários, principalmente, por exemplo, a política da aprovação da reforma da Previdência do governo Lula, né? Então, o PSOL não era um partido, ele era uma legenda que reunia diversas correntes, inclusive com projetos contraditórios entre si, mas se colocava do ponto de vista eleitoral como algo à esquerda do PT, né, do que era o governo na época. Naquele momento, o PSTU já fazia esse debate, que era o seguinte: uma legenda eleitoral que reúne correntes com diferentes tradições, ao ter como estratégia o espaço eleitoral
da democracia burguesa, ela provavelmente vai sofrer uma pressão muito grande de adaptação dessa democracia burguesa. E, em perspectiva, o mais provável é que vai começar a aparecer como a esquerda do regime capitalista, e vai indo num sentido cada vez mais de adaptação desse projeto, né? Hoje, passado aí vários anos, o PSOL não reivindica mais essa origem, é parte do governo, por mais que eles digam que oficialmente não, mas concretamente o PSOL tem ministérios. No parlamento vota, é parte da base aliada do governo, inclusive em votações como o arcabouço fiscal, como a reforma tributária, que são ataques aos trabalhadores, e hoje tem como perspectiva gerenciar o capitalismo na cidade de São Paulo, né? Então, na verdade, formar uma frente eleitoral permanente, em perspectiva permanente, com diversas organizações, com o objetivo de ocupar um espaço eleitoral, é uma experiência que, de alguma maneira, nós já temos no país, né, para tirar conclusões. Na nossa opinião, aí é um debate até bastante interessante que eu gosto muito de fazer. Por exemplo, nós não somos daqueles que achamos que não se deve participar das eleições. Você sabe que tem um setor, né, do movimento que acha que é sempre voto nulo, e que, no limite, acaba sendo uma abstenção, né, que capitula também, né, a democracia burguesa. Nós achamos o seguinte, que, por exemplo, o Engels, ele via com muito bons olhos, ainda que com críticas, o espaço que a social-democracia alemã conseguiu, inclusive eleitoralmente, nas últimas décadas do século XIX, e que era muito positivo que a classe operária alemã tivesse os seus candidatos socialistas e tivesse os seus parlamentares, né? E o Engels dizia, olha, isso aqui não tem contradição nenhuma com o que o Marx achava também, a gente achava que era parte da luta política, né? Depois, a social-democracia, a Segunda Internacional vão passar também por um processo de burocratismo, vão trair a classe trabalhadora no processo da Primeira Guerra Mundial, essa é uma outra história. Mas mesmo Lenin, depois da tomada do poder de 17, a Terceira Internacional, nos seus primeiros anos, quando ela era revolucionária, ela defendia que as seções em outros países lutassem pela sua legalidade. E que, se possível, a partir disso, concorressem às eleições com candidaturas próprias. Porque qual seria o objetivo disso? Não assim, claro, se você puder conquistar um espaço eleitoral, é super positivo. Oxalá o PSTU ocupasse um espaço eleitoral superior ao que tem hoje. Por isso a gente está concorrendo, porque a gente quer muito dar essa batalha. Mas a gente tem acordo com Lenin, que esse espaço do campo das eleições burguesas, sendo um espaço muito hostil a nós, a organizações como as nossas, ele serve para aquilo que é a estratégia nossa, que seja nas eleições, seja nas lutas, seja em qualquer cenário, numa situação contra-revolucionária, revolucionária, a nossa estratégia, a nossa obsessão é a construção do partido. É a construção do Partido Revolucionário da Classe Operária, é a construção da Internacional, que no nosso caso, o embrião dessa Internacional para nós é a Liga Internacional dos Trabalhadores. Então, a nossa participação nas eleições é diferente de uma frente eleitoral de esquerda, ainda que mais radicalizada, né, vista como a esquerda do governo federal. A nossa participação não tem como objetivo a construção de um espaço eleitoral, exatamente, mas a partir do espaço eleitoral, a construção do Partido da Revolução, né? Então, nisso a gente está com Lenin. A gente acha que essa é a necessidade super importante do momento. Agora, o polo, ele foi tático.
O que a gente acha é que não era a nossa estratégia, não é a construção dessa frente, a construção do Partido da Revolução. Mas em outras oportunidades, eu acho que a gente pode discutir, sim, formatos, né, desse polo de maneira tática, inclusive cedendo a legenda de maneira democrática para companheiros que no Brasil não tenham a legalidade das suas organizações, né? É isso. Não sei se me explico, tá? Vamos aí para a última pergunta ainda nesse tema. Ô, Lucas, olhando o teu argumento, eu vejo o seguinte, eu acho que existe, né, uma diferença política enorme entre o que era o PSOL, que era um aglomerado de setores que se reivindicavam revolucionários, setores que se reivindicavam reformistas, né, do que uma frente que, por exemplo, teria, né, PSTU, CST, MRT, SOB, Emancipação Socialista. Por que você coloca né, esses dois exemplos, sendo que tem diferenças, né? E você fala de da construção do Partido Revolucionário, da qual, né, acho que é o objetivo, né, de todo revolucionário fazer isso. Mas a grande questão é que será que uma frente como essa estaria em oposição à construção de um partido revolucionário, à propaganda de um programa revolucionário? Porque eu não vejo que existe essa contraposição aí que vocês fazem. Você tem um ponto, Guilherme. Você tem razão quando você diz assim, vamos concretamente, né? As organizações que compuseram com o PSTU o Polo em 2022, elas não são idênticas às organizações que deram origem ao PSOL nos anos 2000. Isso é verdade, né? Mas a discussão, e aqui é um debate, né? Temos que avaliar, é que na política a gente também pensa as coisas em perspectiva. Porque a única razão de manter uma frente eleitoral permanente é se a estratégia for ocupar o espaço eleitoral. E a estratégia dos revolucionários não é ocupar o espaço eleitoral, é a construção do Partido da Revolução. A ocupação do espaço eleitoral está a serviço disso. Então, são estratégias opostas. Não quero aqui colocar um sinal de igual entre alguns companheiros que compuseram o Polo e o início do PSOL, mas em perspectiva, a estratégia é exatamente essa: é a ocupação de um espaço eleitoral, de um campo que seja visto como a esquerda do PT, do PSOL atual e toda a frente ampla, né? O problema é que se uma organização revolucionária ela está numa frente eleitoral permanente com outras organizações, necessariamente você precisa fazer algumas concessões do tipo, vamos pegar a FIT na Argentina. Alguns companheiros reivindicam a FIT dizendo assim, mas ali você tem uma esquerda parlamentar radical, que é vista como de esquerda, sim, ocupa um espaço à esquerda do peronismo, por exemplo, né? Mas é um projeto eleitoral. E, neste sentido, o mais provável é que a democracia burguesa exerça uma pressão de adaptação sobre essas organizações, que começam a optar entre o aparato ou a radicalidade da luta, tá? E é isso que a gente não quer. Então, por isso, para nós, se numa determinada eleição a gente consegue construir um projeto em comum, nós do PSTU, com companheiros de outras organizações, bem, podemos discutir se é esse o caminho ou não.
mas a estratégia nossa não é ocupar um espaço eleitoral no sistema, porque essa que necessariamente é a estratégia e é para onde caminha uma frente, ainda que de esquerda. Para nós, essa aliança eleitoral, ela teria que estar a serviço da construção desse partido. E vou falar para você, Guilherme, o PSTU não está terminado, ele não está concluído, entendeu? Não é um problema de autoproclamação, de dizer assim, não, a gente é os bons. Não é bem isso. O PSTU é um embrião desse partido, tem que melhorar muito, a gente dá essa batalha, né, para isso. Mas para que o PSTU cumpra essa estratégia que é a nossa batalha diária, nós achamos que a candidatura própria ou alguma aliança eleitoral, mas sempre apresentando o nosso programa, está mais correto do que à frente, porque, por exemplo, vamos pegar uma coisa que está no momento aqui agora. A Venezuela é uma desgraça política, é uma tragédia política para a nossa classe, porque olha o que acontece lá. Existe um governo que gerencia uma exploração e uma opressão brutal. Existem estudos que mostram que o peso médio do venezuelano diminuiu nos últimos anos. Então, assim, a oferta alimentar é tão baixa que as pessoas estão pesando menos do que anos atrás, né? Um desemprego muito grande. Isso se sustenta com uma repressão das Forças Armadas e de um setor lumpen que serve ao governo nos bairros, que é armado também, muito grande. Então, o povo sofre com o desemprego, com a exploração, com a fome e não pode se manifestar. As organizações de esquerda são colocadas na ilegalidade, suas lideranças são presas, as candidaturas de esquerda são impugnadas, né? E o governo se diz socialista. Então, uma pessoa comum na periferia de Caracas que odeia esse governo, qual é a conclusão que ela tira? Bom, se esse governo é socialista, eu não sou socialista. O socialismo é o pior mundo, né? Então, assim, o que falta ali? Falta, nós temos a nossa seção da Liga Internacional dos Trabalhadores, a UST, mas é uma organização bastante minoritária. Falta ali o Partido Revolucionário. Falta ali um partido revolucionário que reúna o melhor da vanguarda, que tem influência nas lutas, como uma alternativa contra a oposição de direita, que organize a população contra qualquer intervenção americana e que esteja à frente da resistência contra a ditadura do Maduro. Então, por isso, na Venezuela, mas também no Brasil e no mundo, a nossa obsessão é a construção do Partido da Revolução, porque enquanto a classe trabalhadora não vê esse farol, ela vai ficar encalacrada, né, entre a esquerda do sistema, ou alternativas liberais, como a Kamala Harris, e a direita ou a ultradireita, como Trump, ou aqui no Brasil, o bolsonarismo, né? Então, maravilha, então beleza, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer pelo bom debate aí que eu tive aqui com o Lucas. Gostei bastante aqui do nosso papo, né? E passo a palavra aí para o Lucas fazer suas considerações finais. Queria agradecer, Guilherme, imensamente o espaço que você deu. A gente tem alguns amigos em comum, né? Vamos seguir aí essa parceria. Peço aí para quem está acompanhando o canal o apoio aqui em São Paulo e em todo o país. A Legenda 16. Apoie os nossos candidatos, pegue os nossos materiais, espalhe aí para os companheiros nas categorias, no trabalho, nos bairros, na família, compartilhe pelas redes sociais o nosso material,
a luta eleitoral não é o nosso campo natural são as greves, como hoje de manhã eu estava no piquete da greve dos Correios aqui em São Paulo, a categoria muito corajosa contra a burocracia do sindicato, contra a presidência da empresa, contra o governo federal, e nas lutas, mas também nas eleições, defender um programa de oposição de esquerda socialista, revolucionário, ao governo Lula-Alckmin, mas também às alternativas bolsonaristas de extrema-direita. Para nós, essa luta política é um passo para a luta final, que é a luta pela revolução, para que um dia a gente viva numa sociedade sem exploradores e explorados, sem opressores e oprimidos, uma sociedade em que os nossos alunos, as comunidades escolares, cada trabalhador tem acesso não só ao pão, mas também à poesia. Quero fazer um convite a todos, inclusive a você, Guilherme, que conheça o PSTU, que se organize conosco, não só nos apoie nas eleições, mas esteja junto conosco nas lutas, e convido também quem está aí que entre nas nossas redes sociais, peço aqui também para quem puder, que entre em contato conosco no direct, no Instagram, para ver formas aí, que se puderem doar para a nossa campanha, que é uma campanha dos trabalhadores, a gente não aceita dinheiro de empresários, nada, é uma campanha da nossa classe, e a gente também aceita a ajuda de vários companheiros aí para fazer essa campanha e depois de 5 de outubro seguir aí nas lutas, na Marcha da Periferia em novembro, e apoiando inclusive a resistência palestina, ucraniana e o povo da Venezuela, que nesse momento luta contra a farsa eleitoral e a ditadura do Maduro. E oxalá um dia a gente esteja discutindo aí o capitalismo como uma peça de museu e estejamos numa sociedade socialista em que as famílias, as comunidades, a nossa classe trabalhadora possa ter pleno acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade e possa produzir esse conhecimento nas escolas públicas, na educação pública. Muito obrigado, viu, Guilherme, pelo espaço. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Lucas, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí os nossos vídeos, essa entrevista, outras entrevistas, matérias, programas, e siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai, além do YouTube, e quem puder contribua com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal, a programação continua, né, saindo dessa live, dessa entrevista aqui e indo para outra. Um abraço e fui.